Gente, então, vamos começar? A gente vai falar hoje, então, da diagnóstico por imagem em nefrourologia. Qualquer coisa me interrompam. Então, essa é a nossa última aula. A próxima encontro vai ser a prova já. E a gente mostra nesse slide aqui que tem uma série de exames que podem ser pedidos para a gente poder abordar os... O sol está entrando aqui atrasado. O sistema urinário, né? A gente pode fazer desde radiografia simples, ultrassonografia, tomografia computadorizada, medicina nuclear, angiografia. Tudo isso pode ser utilizado para a gente abordar o sistema urinário do paciente. A gente vai dar uma passada, assim, como que é a radiografia do abdômen do paciente, né? Porque às vezes é o único método que você tem disponível no local, né? Quando você está com suspeita, por exemplo, de paciente com cólica renal, e você não tem ultrassonografia ou tomografia computadorizada, a radiografia às vezes é uma boa opção. Então, nesse exame, radiografia simples do abdômen, o que você vai perceber no exame normal? O exame de radiografia do abdômen é um exame que tem alguma dificuldade, porque você não tem as densidades bem definidas, como se fosse o tórax, né? Lá no tórax tem o coração, que fica no centro, os pulmões, que são hipertransparentes, ficam nas laterais, depois tem a caixa torácica. Aqui, a gente observa vísceras que são densas, né? Como o fígado do paciente, que seria essa região aqui, né? Que vai dar, tem essa borda aqui, o fígado. A gente vai ter também o baço, às vezes você consegue ver o baço do paciente, que seria essa borda aqui. Essas são vísceras que não são ocas, são vísceras maciças, por isso que elas aparecem aqui, né? As bordas aparecem na radiografia. A gente às vezes consegue ver o rim do paciente, esse aqui é o rim esquerdo, né? E aqui seria a topografia do rim direito do paciente. Outra coisa geralmente visível na radiografia simples do abdômen é o psoas. O psoas é um músculo, tem um formato triangular, e essa linha, dá para perceber aqui, talvez, tem exame que fica mais fácil de ver, né? É a linha do psoas esquerdo, psoas direito. Vamos entrar, dá para ver. Às vezes aparece a bexiga do paciente, mas não é tão comum. E aí poderíamos pensar nas estruturas formadas por cálcio, né? Que é o esqueleto. Então, eu vejo a 12ª costela, a 11ª, a 10ª costela. Eu vejo a coluna lombar, L5, L4, 3, 2, 1, D12, D11. Processos espinhosos, espaços intervertebrais. Eu vejo o sacro do paciente, eu vejo o ilíaco direito, ilíaco esquerdo, isquio, pubis, isquio direito, pubis, cabeça do fêmur, basicamente isso. E eu vou ver também alguma coisa do intestino grosso, principalmente, né? Então, esse aqui é o intestino grosso do paciente, aqui é a região do colo ascendente. Essa região aqui é o colo ascendente, aqui provavelmente o transverso, e aqui o colo descendente do paciente passando fazendo como se fosse uma moldura, tá? Aqui tem uma legenda, o reto e o gás, né? Está distribuído aqui no abdômen do paciente, ele vai estar principalmente no intestino grosso. Essa seria a localização. Aqui uma visão da pele do paciente. Nesse paciente, especificamente, conseguimos ver a bexiga, mas geralmente ela nem aparece. A bexiga do paciente, íleo, isquio, pubis, cabeça do fêmur direito, colo do fêmur esquerdo, sacroilíaca direita, sacroilíaca esquerda, e aqui a bexiga apareceu. E aqui nesse exame, onde a gente percebe a via urinária, né? E essa via urinária é composta de
o rim do paciente, que não aparece muito bem aqui, os cálices renais, a pelve renal, a junção pielo-ureteral, que é a transição da pelve para o ureter, junção pielo-ureteral, ureter direito, e aqui o ureter desaparece, a presença desse ureter está se mostrando porque está contrastado, né? Mas por aqui não tem contraste, ele deve seguir esse trajeto aqui, entrar por trás da bexiga, a bexiga está cheia de contraste. Do lado esquerdo eu tenho no ureter também os cálices, a pelve renal esquerda, a junção pielo-lateral, o ureter esquerdo contrastado, é o trajeto dele, próximo da coluna, né, paralela à coluna, e aqui entra posteriormente a bexiga contrastada aqui inferior. Se a gente olhar com muito carinho, veja que tem uma área com a densidade mais alta no cálice renal aqui do lado esquerdo, né? Provavelmente esse pontinho aqui deve ser um cálculo que está alojado impactado aqui nessa região. E aqui uma tomografia do paciente, né? Para a gente poder comparar um exame que tem uma altíssima resolução, né? E um poder de diferenciação dos órgãos, né? Em relação a outro exame que não tem tanta resolução assim. Então, além de ser um exame tomográfico, a gente tem 3 dimensões, né? A gente consegue diferenciar bem cada órgão. Eu sei que aqui é o fígado do paciente, e aqui logo abaixo tem o rim direito, esse aqui é o diafragma, aqui também a continuação do diafragma, o baço do paciente, o rim esquerdo, o ureter esquerdo, e aqui a coluna do paciente, a aorta, diafragma, coluna lombar, o psoas direito, psoas esquerdo, o colo ascendente, o colo descendente. Aqui tem colo também, a bexiga bem bonita do paciente e o ossos da bacia, né? Osso da bacia. Então, comparar esses 2 exames é complicado, né? Porque esse aqui é muito melhor. Mas, às vezes, só tem esse para fazer. Tá. A gente vê um outro exame aqui para a gente poder tentar enxergar algumas coisas, né? E a gente tem aqui nesse paciente, do ponto de vista de intestino, né? Essa projeção aqui é a projeção do colo ascendente. Esse aqui, essa região mais escura, o colo transverso. Eu vejo que tem outra região aqui, fazendo como se fosse uma moldura, né? Uma moldura de um quadro. Ascendente, transverso, descendente, sigmoide por aqui, e aqui vai ser o reto também do paciente, talvez a bexiga por aqui, a borda hepática, o baço do paciente, a coluna, ilíacos e tal. Veja como ficaria o rim desse paciente, né? O rim direito por aqui, rim esquerdo nessa região, a topografia do ureter, né? Próximo da coluna do paciente, à direita e à esquerda, eles passariam por aqui, e eu teria obrigação, né? Olhar na radiografia simples do abdômen, procurar na topografia do rim direito, na topografia do rim esquerdo, no trajeto do ureter até a bexiga, se há alguma calcificação. Se eu me deparar com alguma calcificação, eu posso estar diante de um cálculo ureteral, um cálculo da via urinária. Passando, mostrando a diferença de uma radiografia simples para uma tomografia. Né? A gente consegue separar bem melhor as estruturas, olha o fígado do paciente, aqui comparando o fígado desse lado, o estômago, aqui seria o intestino delgado, colo ascendente estaria por aqui é colo descendente por aqui é o reto, aqui o reto não aparece, parece a bexiga. Veja que é o mesmo exame, né? Só que aqui no corte da tomografia mais anterior, aqui é o corte mais posterior. Então, como está mais atrás, eu consigo ver o
fígado, rim direito, rim esquerdo, a aorta abdominal, pessoa direita e esquerda, coluna, a musculatura, os ossos da bacia, ilíaco, isquios, fêmur, e aqui seria o intestino grosso, o reto. E, para a gente lembrar, eu queria mostrar regiões fisiológicas de estreitamento da via urinária. São regiões que possuem a possibilidade, né, de impactar um cálculo renal. Quais regiões seriam essas? A junção uretero-pielo-pélvica, ou junção pielo-ureteral, junção pielo-ureteral, uretero-pélvica, mesma coisa, seria esta região aqui, ó, entre a pelve e o ureter. Então, esse local é um local de estreitamento fisiológico, é capaz de um cálculo passar aqui e ficar, obstruir a via urinária. Outro local de estreitamento fisiológico é no cruzamento dos vasos ilíacos. Então, aqui seria a artéria ilíaca, veia ilíaca. Então, nesse local, o ureter se estreita fisiologicamente e é comum de pode acontecer um cálculo impactar nessa região. Outro local comum de impactação de cálculo é na junção uretero-vesical. Junção uretero-vesical. A gente tem até uns apelidos, né? Quando a gente fala de junção uretero-pélvica, a gente pode chamar de JUP. A junção uretero-vesical é chamada de JUVE, junção uretero-vesical. Então, vejamos aqui nessa radiografia, esse paciente tem um cálculo, né? Veja que está no trajeto do ureter, próximo da coluna, nessa região aqui. É um local que está nessa região, né, do cruzamento dos vasos ilíacos, né? Então, está aqui o cálculo justamente nesse lugar que a gente descreveu como comum de impactação. Tá. E é uma radiografia simples, e o cálculo, por ter uma quantidade de cálcio aumentada, ele destaca, né, no meio de um monte de partes moles que a gente está vendo aqui, de tecido de partes moles. Tá, vamos continuando. Veja, no ponto de vista do cálculo renal, né, a gente pode lançar mão de vários tipos de exame para fazer o diagnóstico. Depende muito de onde você vai trabalhar, né? De forma geral, o paciente chega numa estrutura hospitalar montada, né, com a queixa de dor, a dor lombar, essa dor que irradia para a região escrotal se for masculino, então a região vaginal feminino, sangramento na urina, né, hematúria, uma dor que é incólica, que aperta, que melhora, o paciente não tem posição, né, ele fica andando pelo pronto-socorro sem jeito, uma dor muito intensa. Mas o que? Esse paciente tem hipercussão positiva. Se você tem disponível o melhor método a ser feito para confirmação diagnóstica de cálculo renal seria a tomografia computerizada do abdômen sem contraste, né? Sem contraste, porque o cálculo renal, que é basicamente formado de oxalato de cálcio, né, ele vai aparecer com a imagem hiperdensa, né, no trajeto da via urinária. Nesse paciente aqui, por acaso, ele está, aqui é o rim direito, aqui é o rim esquerdo, veja o rim direito aumentado de tamanho, e ele está localizado na pelve renal direita, né, o esquerdo não apresenta nenhum cálculo. Esse outro paciente daqui, ele tem um cálculo no ureter direito, né, veja a aorta, a cava, e a gente percebe a presença do ureter direito, uma estrutura hiperdensa arredondada, tudo indica, então, que seria um cálculo ureteral direita. Se a tomografia não está disponível, a gente usaria o ultrassom. O ultrassom tem uma boa capacidade, né, desde que ele esteja localizado aqui em cima do rim do paciente, ou lá para baixo. Então, o ultrassom é bom para cálculo renal, cálculo próximo da vesícula, da bexiga urinária, tá?
No trajeto do ureter, ele muitas vezes falha. Lembra que o ultrassom ele tem uma dificuldade de enxergar as estruturas quando interpõe muito gás, né? Então, aqui tem muito gás no intestino grosso, no intestino delgado, isso às vezes dificulta a visualização do ultrassom. Então, ele pode perder a presença do cálculo renal quando está no trajeto entre a bexiga, entre o rim e a bexiga, no trajeto ureteral. Nesse caso aqui, ele conseguiu ver aqui um cálculo renal, né, no rim do paciente, na saída do rim, e aqui o outro cálculo renal fica a imagem hiperecóica, né, e da sombra acústica posterior. A radiografia, então, quando você não tem nenhum desses métodos disponíveis, né, aí você vem com a radiografia que tem uma sensibilidade menor. Ela consegue ver lá no ureter, consegue ver aqui na pelve renal, consegue ver no ureter do paciente, mas é um exame que, digamos assim, não tem sido muito feito, porque a tomografia é muito superior, né? Veja, quando compara os exames, né, é claro que a tomografia computerizada ela tem radiação de sobra, que seria a única desvantagem da tomografia, que usa muita radiação em relação, por exemplo, à radiografia simples, 100 vezes mais, né? Mas com relação à especificidade, à sensibilidade, ela ganha da radiografia e ganha do ultrassom, que pode perder, como falei, cálculo no trajeto do ureter. Tá. Aqui, mostrando, então, a presença dos cálculos, olha o cálculo obstruindo aqui o cálice renal do rim direito, né? Um cálculo livre na pelve renal direita, um cálculo impactado na junção pielo-ureteral, junção entre a pelve renal e o ureter direito, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o cálculo, a presença de cálculo, assim, simplesmente não tem problema. Mas se esse cálculo, esse aqui não tem cálculo, mas se esse cálculo, de alguma forma, obstrui a via urinária, né? Provoca o sofrimento renal. Esse cálculo impactado aqui vai fazer acumular urina na pelve renal do paciente, né? E esse rim vai entrar em sofrimento se não houver a passagem da urina pelo ureter, né? Esse rim vai ficar aumentado de tamanho, vai, digamos, dificultar a chegada do sangue arterial, né? Para a irrigação do rim, e isso leva ao sofrimento, à perda da função renal do paciente. Então, tem que ter cuidado nos cálculos que obstruem a via urinária. E tanto no ultrassom quanto na tomografia computerizada, há condição de descrever isso, né? Se há onde está o cálculo, qual que é o tipo de cálculo, o tamanho do cálculo, e também se há obstrução da via urinária. A gente consegue escrever isso nos exames. Aqui, novamente, a radiografia, mostrando o rim direito, o rim esquerdo, e aqui um cálculozinho do rim esquerdo nessa região. Esses cálculos maiores de 1 centímetro tendem a obstruir o rim, menor que 0,5, tudo indica que ele vai passar pela via urinária e chegar a ser eliminado pela uretra. Nesse slide, está mostrando um tipo de cálculo que preenche a pelve renal do paciente. Aqui é lado direito, né? Então, veja que ele vai preenchendo toda a pelve renal do paciente, né? E isso aqui não é uma formação que acontece com o passar dos meses, né? Lentamente vai preenchendo todo o ureter, até o momento, toda a pelve, até o momento que o paciente vai perder a função desse rim, né? Ele fica todo obstruído e deixa de funcionar. É um cálculo que a gente dá o nome de coraliforme, né? Semelhante ao coral. Então, é uma estrutura grande, né? Que ocupa toda a pelve renal. E quando você faz a tomografia do paciente, você vê uma formação sugestiva de um coral mesmo do oceano, né? Uma estrutura dessa. Aqui tem à esquerda, aqui um cálculo à direita, normal, aqui um cálculo coraliforme à esquerda. Olha, como ele é formato da pelve e aqui o formato dos cálices, né?
Esses cálculos coraliformes, eles estão relacionados à presença de bactérias, né? Geralmente proteus você vai encontrar no exame de fezes, no exame de urina, ou Klebsiella pseudomonas staphylococcus, né? Então, é só processos infecciosos crônicos por esse tipo de bactéria. E a ultrassonografia renal, né? A gente falou então da radiografia simples, falou alguma coisa da tomo. O exame de ultrassonografia renal normal, ele tem diferentes densidades, né? Então, a ecogenicidade, ela está dividida numa região que a gente chama de córtex renal, que seria o parênquima renal, melhor. O parênquima renal seria toda essa área aqui que abrange o córtex e a região medular. Então, isso tudo aqui é parênquima renal. E, geralmente, dá uma densidade mais escura. Esse centro aqui seria a região da gordura renal, então a região da medular renal fica mais central e fica mais densa, né? Então aqui vai ter a pelve, vai ter as artérias renais, a veia renal, que é mais central. Então, hipoecóica periférica, o central hiperecóico, esse seria o normal do rim. Tá? Veja aqui o rim direito do paciente, né? Esse direito, porque aqui é o fígado, aí tem a cápsula renal, essa região mais escura seria o parênquima renal, que é formado pela medula e pela região cortical, e essa região mais branquinha aqui, eu vou dar o nome de seio renal, que é constituída, né, tecido adiposo, vaso linfático e inervação. Essa região mais... Isso é a disposição normal. Quando o paciente tem litíase, e a gente está pesquisando essa litíase com ultrassom, a gente vai, geralmente, uma maior quantidade de homens em relação a mulheres, né? Paciente com litíase renal pode ter infecção recorrente. E a imagem que a gente vai ver, esse aqui exame está normal, quando tem um paciente que tem litíase renal, é uma imagem hiperecogênica, que é essa imagem aqui. Essa região é o parênquima, essa região aqui do seio, aqui o seio renal. Veja que tem uma região hiperecóica aqui com a sombra acústica posterior. Tá? E essa região, eu consigo ver também que está dilatado. Essa imagem hiperecogênica não é normal no seio renal. Então, ela tem um cálculo que está produzindo uma dilatação do seio renal. Esse cálculo é mais perigoso. A gente tem que talvez removê-lo, porque esse rim pode estar em sofrimento. Então, dessa forma, eu consigo ver o cálculo renal, vejo um rim normal aqui, o rim direito normal. Veja o rim direito agora, ele tem essa aqui seria o parênquima, esse aqui é o seio renal. Esse aqui é o parênquima renal, que é mais hipoecogênico mesmo, mas o seio renal deveria ser hiperecogênico naturalmente. Eu tenho um seio renal com áreas hipoecóicas, né? Está saindo do padrão. Isso aqui representa a urina, estendendo a pelve renal, uma hidronefrose secundária à presença do cálculo, que é essa estrutura hiperecogênica aqui, tanto que eu tenho uma sombra acústica posterior formada aqui. Tá? Então, o cálculo obstruindo a saída do rim direito do paciente, né? Um cálculo obstrutivo. Esse aqui, eu tenho aqui, ó, o parênquima renal, o seio renal, que é mais branquinho, e aqui eu vejo um cálculo renal com a sombra acústica posterior. Esse paciente é o mesmo desse aqui. Então, eu tenho aqui o parênquima, esse é o seio renal, aqui é o cálculo, e aqui a sombra acústica posterior. E, nesse caso, não tem uma dilatação. Esse cálculo aqui não é obstrutivo. Então, essa é a forma que o ultrassom vê os cálculos renais. Tá? É um exame muito bom, porque é fácil de você encontrar, disponibilidade desse exame é melhor do que a tomografia, muitas vezes, mas ele pode perder diagnóstico, né? Se esse cálculo, por exemplo, estiver no ureter, há um risco de você não ver o cálculo. Esse paciente aqui foi feita uma tomografia, né? E a gente percebe uma sequência de imagens. Essa imagem aqui é mais alta, né? E a segunda imagem é um pouco mais baixa.
esse é o rim direito do paciente, aqui é o rim esquerdo do paciente, é uma parte do fígado, né? Aqui tem intestino e tal. Se a gente observa o tamanho do rim direito em relação ao rim esquerdo, a gente nota que o rim direito está aumentado de tamanho em relação ao contralateral, e a pelve também é dilatada. Olha, veja, parece que está retendo urina, que não tem essa imagem que a gente vê aqui. Isso aqui é a pelve renal e a saída do ureter. A gente não vê no rim normal. Se a gente segue a imagem, né, olhando pelo trajeto do ureter, a gente chega nessa imagem aqui, né? Uma imagem, esse aqui é o psoas direito, aqui é o psoas esquerdo. Então, no trajeto do ureter, eu vejo uma imagem hiperdensa, que é essa imagem aqui, inclusive, né? Que é compatível com urolitise, né? Litise ureteral. Litise ureteral. E essa litise é importante porque ela dilata o ureter e dilata o rim do paciente. Então, ela tem um componente obstrutivo perceptível aqui na tomografia computadorizada. É preciso agir, é preciso remover esse cálculo, porque o rim direito está sofrendo. Então, tem essa diferença. A ultrassonografia consegue perceber isso, a tomografia também consegue perceber isso com facilidade. Nessa região, talvez o ultrassom não veja, porque tem muito gás aqui, ó, na frente. Vai tentar olhar aqui, não vai conseguir, porque tem gás interpondo o transdutor. Isso dificulta a avaliação da ultrassonografia. Esse paciente aqui, ele está interessante porque a gente tem uma imagem do abdômen, né? Bem mostrando desde a base do pulmão até pegando toda a pelve, né? E eu consigo ver bem aqui o colo do paciente, aqui é o colo ascendente, o transverso, descendente, sigmoide e o reto. Esse aqui é o reto do paciente. Veja que nesse paciente, assim, olhando assim com muito carinho, né? Eu consigo ver uma bolinha branca aqui na ponta da seta, né? Outra bolinha aqui, talvez. Na ponta da seta tem essa bolinha. Essa área radiopaca, ela, quando foi feita a tomografia no paciente, percebeu-se que no nível do rim, do lado direito, olha o tamanho do rim do paciente, olha o tamanho da pelve, aumentados de volumes, né? Ambos aumentados de volume. E aqui o rim esquerdo para poder comparar. Se a gente descendo, então, com a tomografia até o nível da bexiga, aqui é a bexiga do paciente, veja o fêmur direito, o fêmur esquerdo, né? Acetável. Então, estou no nível da bexiga. Veja que tem uma área hiperdensa, né? A densidade aqui é de cálcio, e justamente na junção uretero-vesical. Então, esse é um cálculo. Todos esses exames que eu mostrei até agora não tem contraste, né? O estudo da litise, da urolitise, ele é feito sem contraste. E nesse caso, então, aqui, ele está impactado na junção uretero-vesical, não deixa a urina passar, obstrui, e isso, então, é um fator causador dessa dilatação que a gente vê aqui, a montante, acima está dilatado, porque eu tenho um cálculo lá na transição do ureter direito com a bexiga. Aqui, então, a causa dessa hidronefrose aguda que nós estamos vendo aqui, dessa dilatação aguda. Esse paciente precisa de uma intervenção rápida, né? Porque tudo isso aqui está sacrificado. Né? O sangue não está chegando, não está nutrindo, porque está tudo emaciado devido a essa obstrução aqui no ureter direito. Aqui um outro exemplo, né? De tomografia também sem contraste, onde a gente vê o fígado do paciente, vê o baço, o rim direito, o rim esquerdo, esse aqui é o ureter direito, esse é o ureter esquerdo. Pessoas direito, pessoas esquerdo, aqui o ilíaco e tal, bexiga.
Veja que no ureter esquerdo tem uma imagem hiperdensa, ovoide, né? Essa imagem, ela tem uma determinada dimensão, dá para medir isso aqui, dá para ver a densidade, né? Calcular a densidade para saber que tipo de composto que formam esse cálculo, mas não tem hidronefrose. Então, é mais tranquilo, há tempo de você trabalhar o paciente, ver qual medida que vai ser feita, se vai esperar, e não tem sinal de obstrução. Nesse caso aqui não tem, não está dilatado. Uma outra doença que a gente pode surpreender, principalmente das crianças, né, é um quadro onde o paciente, sexo masculino, lógico, vai ser sempre sexo masculino, vai ter uma dor testicular intensa, de início súbito, né, associada a um aumento da bolsa do testículo, a vermelhidão, eritema, dor abdominal, e isso é tão grande, tão intenso, que provoca náusea e vômito. Tá? Um quadro parecido com isso aqui, que vai me dar um exame, olha como está aumentado à direita, está aumentado aqui também, aumentado a bolsa testicular. Isso aqui eu tenho que lembrar de duas coisas, basicamente, de orquiepididimite, que é uma inflamação do testículo e do epidídimo, mas também eu preciso lembrar de torção testicular. O que é torção do testículo? É o paciente que, de forma congênita, né, ele nasceu com o testículo não conectado à bolsa escrotal, não é bem ligado na bolsa escrotal. Ele gira, o testículo gira. E se ele gira e fica, né, ele provoca a torção do cordão do cremastérico aqui, né? Essa torção desse cordão vai provocar uma isquemia no testículo do paciente e, se você não corrigir a tempo, vai levar a infarto. Então, infarto testicular. Então, pode necrosar o testículo do paciente e, dependendo de quando você atender, não tem mais nada que fazer, senão fazer uma orquiectomia. Tem que retirar o testículo do paciente. Se isso é atendido no prazo de 4, 5 horas, mais ou menos, você tem condição de fazer uma cirurgia, chamada orquipexia, né, para poder fixar o testículo na posição anatômica e ele não mais girar. Tá. O exame para confirmação da torção testicular é o ecodoppler da bolsa escrotal. Então, a gente vai fazer um ultrassom com o Doppler. Se já tem tempo ainda de fazer cirurgia de fixação, ou já passou o tempo, você vai ter, digamos assim, só quem removeu o testículo não tem mais nada para fazer. Essa é a torção testicular. E assim, a turma que vai trabalhar com pediatria, né, vai atender posto de saúde, vai trabalhar com criança, nenenzinho, vai ter oportunidade de atender bastante infecção urinária. E essa infecção urinária pode dar desde o início da vida e a gente tem que estar atento, né? Será que essa infecção urinária ela é a primeira infecção urinária? Será que isso está acontecendo de repetição? E se está acontecendo de repetição, eu vou ter que descobrir a causa da infecção urinária, para ver se eu consigo remover a causa da infecção urinária, não ficar tratando continuamente com antibiótico, né? Repetidamente com antibiótico, e aí provocando uma lesão que pode ser crônica, sequela irreparável no rim do paciente. Então, é preciso fazer um bom diagnóstico, descartar a alteração anatômica no paciente, uma alteração congênita, uma malformação congênita desse paciente, que está levando a maior incidência de infecção urinária, intervir nessa alteração anatômica para poder retirar o fator predisponente, e aí sim você evitar que esse paciente fique dando infecção de repetição e
consequência, uma perda da função renal. Então, essa infecção, então, que nós estamos tratando, ela pode cometer a bexiga, o ureter e o rim. A infecção aqui da bexiga a gente chama de cistite, a gente tem uretrite, e as infecções mais altas são as pielonefrites. Tá? Essa que me preocupa mais, né, as pielonefrites, porque elas podem deixar sequelas. Elas podem deixar, quando o paciente tem pielonefrite, e há uma possibilidade de deixar uma cicatriz no rim. E essa cicatriz, esse local não funciona mais. Tá? Então, a gente está diante de quando a gente tem o pielonefrite, né, 50% produz cicatriz, né? E a gente, diante de uma paciente com infecção urinária de repetição, lembrar que elas podem evoluir para insuficiência renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, porque vai afetar o funcionamento desse rim, levando a esse tipo de doença. A gente tem aqui a epidemiologia da infecção do trato urinário, e no primeiro mesinho o sexo masculino é o mais acometido, né? No primeiro ano de vida, 80% dos meninos. Depois do primeiro ano, as meninas, elas têm mais casos em relação aos meninos, 90%. E aqui as causas mais comuns, né? Mau hábito de higiene pessoal, né? Isso tem que ser orientado às mães, né? Como que faz a higiene da genitália feminina, após também, depois da evacuação, para não levar a bactéria para a uretra. E alertar a adolescente, né, no início da atividade sexual, que também tem um pico de incidência de infecção urinária nesse momento, nesse período. Então, vai de 3 a 5 anos, depois da adolescência. Então, aqui tem os tipos de infecção urinária, que pode ser alta, do tipo pielonefrite, e pode ser baixa, né? Então, a infecção urinária baixa, que a jovem, que é a mulher adulta, que é o mais frequente, ela tem como sintomas a disúria, a urgência urinária. Isso geralmente não causa febre, não é para causar febre. A infecção urinária baixa não causa febre. A infecção urinária que causa, ou então que está associada à febre, é a infecção alta, que é do tipo pielonefrite. Essa aqui o paciente vai ter sepsemia, muitas vezes, né? E piúria, um estado muito mais grave. Aqui os fatores predisponentes, né? A uretra feminina, que é a uretra curta, ela tem mais chance de ter infecção do que o homem por causa dessa anatomia predisponente. Se você tem alteração congênita, malformação congênita, obstrução da pelve renal, do ureter, né? Você nasceu com uma deformidade da via urinária, você tem chance de ter infecção urinária. Bexiga neurogênica no paciente que tem isso desde nascido, um cálculo renal, qualquer obstrução leva também uma maior chance de a urina de depósito, né, da obstrução renal do fluxo, leva a aumento da chance de infecção urinária, litíase, e aqui o refluxo vesículo-ureteral. Vamos ver isso aqui, o que é isso? Então, a forma de você contrair a infecção do trato urinário, a maioria das vezes, né, ela é desse tipo aqui ascendente, né, que vem lá das vias urinárias inferiores, né, da uretra, que sobe para a bexiga, sobe pelo ureter e chega até o rim. Então, de forma ascendente, isso é o mais comum. Hematogênico é mais raro, né? Pode ser transplantado, pode ser séptico, mais sepsis neonatal, mas é uma via muito rara, e o que a gente vê no dia a dia seria esse tipo aqui, a infecção que sobe da uretra, bexiga, ureter, rim, né? De forma ascendente. E aqui vai quebrando as barreiras, e aqui os agentes mais comuns, né? As bactérias gram-negativas, tipo Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, e outras bactérias que estão associadas a
a infecção do trato urinário. A criança que tem um episódio de infecção do trato urinário deveria deixar o médico pediatra em alerta, né? Ele deve fazer o tratamento, né? Baseado na clínica do paciente, né? Vai ter uma febre com alteração. Se a criança já tem condição de se comunica, né? Ela vai queixar de dor por urinar, vai ter uma alteração febril, vai ter alguns sintomas, né? E o tratamento tem que ser iniciado rapidamente, né? E colhido o material, a urina, antes de tomar o antibiótico. Tá? Então, criança menor de 1 ano de idade, né? Pelo risco de cicatriz, merece fazer exame de imagem, né? Se atrasa o tratamento mais que 72 horas, há um risco de cicatriz também, criança de alto grau de refluxo com a formação do... Tudo isso aqui pode levar à formação dessas cicatrizes no rim, que vão, no futuro, podem impactar o funcionamento desse rim, pode levar a perda da função renal, pode levar a hipertensão arterial sistêmica, porque perdeu a função do rim. Então, a criança menor que 1 ano é crítica para essa formação de cicatriz. Se você atrasa o tratamento, você pode ter cicatriz. Se tem uma formação obstrutiva de base, pode ter cicatriz. Se tem refluxo de alto grau, também. E se ela é recorrente, o risco é grande. Então, por exemplo, infecção do trato urinário recorrente, será que você investigou bem isso aí? Será que você não consegue a causa? Você consegue combater a causa, né, tratar a causa para não ter infecção recorrente? Ou se não tem, você vai ter que fazer um tratamento preventivo, né, para não ter infecção urinária recorrente. Os exames são ultrassonografia, cintilografia renal, uretrocistografia miccional, são esses 3 que são os principais. Como que você usa esses exames, né? Então, o neném que chega com infecção urinária, a criança que chega com infecção urinária, dependendo se já é a segundo caso, né? Ou então se você percebe que qual é o risco de ser uma malformação, você pede ultrassonografia como primeiro exame. Ultrassonografia é o primeiro exame porque a gente sabe que não leva à exposição à radiação, e também você consegue isso com facilidade. É um exame barato, que tem em todo lugar, e não é radioativo, não expõe crianças à radiação. Então, ela tem todas essas indicações, né, que poderiam levar à infecção urinária, né, e você consegue fazer esse diagnóstico, né, excluindo todas essas doenças, né. Um dos casos mais comuns que acontece em criança, né, é a estenose ureteral e aqui o refluxo, tá? Isso é muito comum. Veja, esse paciente aqui, ele tem um ponto de obstrução aqui no ureter, né, levando essa dilatação, hidronefrose do lado direito, né, e a gente tem esses 2 exames, né, mostrando que o seio renal está dilatado, não tem hidronefrose, causada provavelmente por essa obstrução de uma criança, né, de poucos meses de idade. Isso deve ser corrigido, né, muitas vezes cirurgicamente tem que ser corrigido, porque senão ela vai ter infecção urinária de repetição, tá? E vai perder o rim dessa criança, esse rim vai perder. Mostrando o que pode acontecer no seu ultrassom, quando você pedir ultrassom da criança, pode vir ultrassom normal, que bom que veio normal, é um sinal, às vezes, que você pode tentar fazer um tratamento clínico, né? Mas se ela voltar no consultório, então, seria um momento de você pedir uma uretrocistografia, né? Pesquisar refluxo. Mas veja primeiro os graus de hidronefrose. Você teria todas essas medidas do ultrassom, né? Então ela pode ser leve, uma pequena distensão do sistema coletor, né? Aumentado, aqui tem um pouco mais hipoecóico, né? Aqui eu vejo a distensão do sistema coletor, distorção dos cálices renais, né? Aqui na moderada. E na grave, eu tenho uma dilatação bem maior aqui da pelve, dos cálices renais, e afilamento
do parênquima renal. Veja que esse parênquima renal está, digamos assim, no tamanho normal aqui, também está preservado aqui, mas à medida que a dilatação vai aumentando na pelve, o parênquima vai reduzindo a espessura. Essa espessura do parênquima está relacionada com a função. Quanto mais reduzido o parênquima, menos o rim funciona. Tá? O parênquima normal, rim funcionando bem. O parênquima afilado, rim que funciona muito mal, ou não funciona mais. Então, aqui é hidronefrose grave. Você pode encontrar qualquer coisa dessa nas crianças. Será que isso aqui aparece? Veja qual a evolução da hidronefrose, né? Como vai aumentando a pelve renal, vai aumentando os cálices renais, né? À medida que vai crescendo isso aqui. E à medida que vai crescendo também essa dilatação, lembra que o rim vai parando de funcionar. Acontece uma isquemia nesse parênquima, né? À medida que aumenta a pressão ali na pelve e vai perdendo função paralelamente a essa aumento da pressão na pelve renal. Aqui a gente vê uma pelve renal muito dilatada, né? Com os cálices distorcidos, né? Dilatados, distorcidos, né? O rim afilado. Isso devido ao quê? Uma estenose, aqui, ó, uma estenose, um estreitamento da junção da pelve com o ureter. Junção uretero-piérica, ou JUP, né? JUP. Está estreitado, está levando essa hidronefrose aqui. A criança, isso, você consegue observar isso com ultrassom. E conforme o grau aqui de obstrução, é indicado cirurgia para poder fazer uma pieloplastia e isso voltar. A urina voltar a passar normalmente por esse canal e reduzir a pressão na pelve renal do paciente. Aqui mostrando uma pelve renal dilatada, os cálices renais dilatados e o rim muito afilados, que provavelmente não vai funcionar mais nada. Esse rim aqui já está perdido. O rim perdido, você vai fazer nefrectomia. Não tem o que fazer mais aqui para poder consertar. Tá? A função já era. Esse paciente aqui, ele teve um episódio de pielonefrite e a gente, existe um exame próprio, tem um padrão para pielonefrite, para diagnóstico de cicatriz pós-pielonefrite, que é a citrografia renal estática, né? Como que apareceria a cicatriz, né? Que é esse fenômeno, essa perda da função renal após a infecção, a pielonefrite. Então, veja, esse aqui é um rim do paciente, esse rim está funcionando normalmente, pela concentração da medicação e pela morfologia, não tem nenhuma alteração. Veja como que está mais claro o rim contralateral e tem essa área, forma piramidal aqui, né? Isso aqui, a diferença de cor mostra que esse rim aqui funciona menos do que o outro, e essa região aqui, uma pirâmide, um triângulo, né? É a cicatriz renal. Então, esse rim está comprometido, né, pela pielonefrite, provavelmente isso aqui não vai voltar mais a funcionar. Foi perdido. Então, imagina uma sequência de pielonefrite nesse paciente, isso aqui vai sumir completamente, né? A função vai ser perdida. Aqui mostrando, a gente tem um rim que funciona menos que o contralateral. Esse aqui é o rim esquerdo, esse aqui é o rim direito, e a função do esquerdo é menor que o direito. A gente consegue perceber isso no exame, tá? Então, eu solicitaria essa citrografia renal estática 4 a 6 meses depois da infecção do trato urinário, né? Principalmente se for do tipo pielonefrite, para saber se o paciente tem cicatriz renal. É um exame padrão ouro para ver isso. Aqui, mostrando um exame frequentemente feito nas crianças, né, com infecção do trato urinário de repetição. Principalmente naquela que tem infecção do trato urinário de repetição e dilatação da pelve renal lá no ultrassom. Então, isso, a associação desses dois achados, né, infecção do trato urinário de repetição mais dilatação da pelve renal, o médico, né, o pediatra, começa a pensar em refluxo gastroenteral, que seria a urina
acumulada aqui na bexiga, né? Quando o paciente vai fazer o esforço de micção, essa urina sobe, né? Ela vai para a uretra e sobe pelo ureter. Dependendo do nível que ela alcançar no ureter, né? A gente vai classificar o refluxo vésico ureteral. Em grau 1, 2, 3, 4, 5, né? De acordo com esse desenho, a gente percebe que à medida que a urina vai subindo até o rim do paciente, né? Aqui vai até o ureter, alcança o rim, aqui tem dilatação do ureter do paciente, aqui tem dilatação do ureter da pelve, e aqui ficou tortuoso, dilatado, tudo alterado. Seria o grau 5 do refluxo gastroenteral. Então, teria indicação cirúrgica, né? Esses pacientes graus 4, grau 5, teria que corrigir isso aqui para poder salvar o rim do paciente, impedir o refluxo. O refluxo, então, levaria a bactéria da bexiga para o rim do paciente, promovendo a infecção trato urinário recorrente. Aqui mostrando o paciente com uretrocistografia miccional, que imagem seria essa? É uma sonda, né, passada pela uretra do paciente, enchendo a bexiga, né? Tem contraste aqui. O contraste, você vai radiografando uma sequência de radiografias. Esse paciente, então, tem a bexiga cheia, mas você vê que não consigo ver o ureter. Eu encho a bexiga pela uretra, eu vejo a bexiga enchendo, mas não vejo o ureter. Tanto aqui no enchimento, quanto aqui quando o paciente urinou, não tem ureter. Então, esse paciente é negativo para refluxo gasoureteral. Diferente desse paciente aqui, ó, tem a bexiga cheia de contraste, e eu vejo o contraste retornando, né, da bexiga para o ureter, que é um ureter tortuoso, dilatado, e a pelve também é tortuosa, dilatada, com os cálices aumentados de tamanho. Isso aqui é um nível 5, né? Veja aqui a nossa figurinha, né? É um grau 5 do refluxo gasoureteral, talvez é passível de tratamento cirúrgico, né? Se tiver função nesse rim ainda. Então, essa é a estratégia, né? Você pegar um paciente com infecção trato urinário, suspeitar que esse paciente tem alguma normalidade na via urinária, pode ser congênita, possivelmente, né, se for uma criança. Descartar isso usando essas ferramentas, né? Você tem aí a ultrassonografia, tem a uretrocistografia miccional, às vezes a cintilografia renal para ver se tem cicatriz. E a ideia é que você interrompa, né, esse ciclo, né, de repetição de infecção trato urinário. Não é para você deixar isso correr solto, porque esse paciente, quanto mais infecção urinária, a alta, principalmente, que é mais perigosa, a do pielonefrite, ele pode acumulando cicatrizes, né, até perder a função do rim completamente. E aí, depois, pode precisar de medicação para controlar a hipertensão arterial, pode evoluir para renal crônico, pode ir para hemodiálise. Então, isso definitivamente a gente não pode ter. Uma estratégia que é pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, nos primeiros casos aí de infecção trato urinário, fazer logo um ultrassom, para ver se tem alguma normalidade da via urinária. Se o ultrassom for normal, faça uma cintilografia renal no paciente, pesquise por cicatriz. Tem cicatriz lá no rim do paciente. Se não tem cicatriz, aí tudo bem, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer com o paciente na evolução. Se eu tenho cicatriz, eu tenho que ver o motivo. Por que tem cicatriz nesse paciente, né? Será que tem alteração da via? E para eu ver se tem alteração da via, pesquisar se tem refluxo, eu uso a uretrocistografia miccional. Agora, se eu tenho o ultrassom, faço a infecção trato urinário, peço ultrassom, tem dilatação da pelve renal, então alguma anormalidade da via urinária, então eu complemento com a cistografia, eu vou confirmar essa alteração, vou fazer uma avaliação pré-operatória, se for o caso, né? Usando radiológico, avaliar a anatomia, ver se tem refluxo, e a condição de funcionamento do rim, né? Se tem muita cicatriz, às vezes não tem mais o que fazer, o rim já foi perdido, eu tenho só que retirar o rim, não tem mais condição de restabelecer a via urinária, né? Tirar a obstrução,
desse paciente. Esse aqui é o último slide. E nós acabamos nossa matériazinha. Uma aula muito silenciosa, né? Eu acho que esse pessoal, sei lá o que está acontecendo. Ah, sei não, né? Olha a alma. Então, tá bom. A gente vai encontrar agora... Tem dúvida na aula? Não, foi ótimo, tal. Muito claro, muito fácil. Mentira. Ó, a gente vai encontrar agora na quarta-feira de cinzas. Dia 14, quarta de cinzas. Então, vamos fazer assim. Vai ser lá na Torre Marechal. Pode ser nesse horário de 5 horas, que é o horário que a gente... Ah, nem era para ser alto, mas todos confirmaram a presença, né? Não vai fazer repetir prova, não, que eu rebento a pessoa. Não consigo chamar. Vou dar uma prova oral, falando em alemão, e só. Todos vão vir na quarta de cinzas, né? Não, todo mundo está falando que vai, né? Assim, tá ligado esse negócio. Não tem ninguém aí, só Lediano. Beleza. 5 da tarde, lá na Torre Marechal, a gente encontra. Tem que levar um papel, uma caneta e um jaleco. Então, meninos e meninas, até lá. Até lá. Tchau, prof. Tchau. Obrigada. Tchau, Prof, até mais. ligaram o negócio agora. Tá.